exigências que eu estou chamando de mínimo, de óbvio, sem o que eu vou demonstrar aqui para vocês hoje. Não existe implantação de NR1, não existiria integração com o NR17 e com o NR7. Então, vou abordar esse tema em 3 ou 4 blocos para tentar demonstrar a importância de olharmos pela NR1 como ela é, né? A sua origem, o seu objetivo, para depois entender como é que chegamos nesse momento de provavelmente mais de 26, tratarmos dos agentes ou fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Meu objetivo aqui, então, é falar da NR1, basicamente, obrigatoriamente também da NR17, da norma regulamentadora de ergonomia, de métodos científicos, né, para que a gente possa respaldar os nossos trabalhos, o nosso atendimento à NR1. E vamos deixar uns minutos aí para um bate-papo. Eu sou Eduardo Marcato, sou engenheiro industrial mecânico de segurança do trabalho, especialista em ergonomia, sou CNPJ desde 1996, prestando serviço na área de saúde e segurança do trabalho, programa de gerenciamento de risco, NR1, NR17 e assim por diante. Também fiz a especialização em ergonomia, MBA na FGV São Paulo em gerenciamento de empreendimentos, com ênfase em saúde, segurança e meio ambiente. E recentemente eu fiz o meu mestrado na Universidade de Turim, que tem convênio com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, sobre gerenciamento de saúde e segurança ocupacional. Então, quando surgiu a NR1, ainda em 2018, 2019, eu já estava familiarizado com o conceito dela. Vou tentar demonstrar aqui, né, qual é o conceito da NR1 e como a gente deve enxergar a NR1 a partir, né, com o incremento dos fatores de riscos psicossociais a partir de maio de 26, se não adiarem. O centro da discussão desse tema, fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, é a ergonomia, mas antes de chegar na defesa da ergonomia como um grande campo, aí, o maior campo para a gente explorar nesse aspecto, eu tenho que voltar um pouquinho e falar da NR1 e do seu conceito de gerenciamento de risco ocupacional. Então, NR, né, norma regulamentadora, ele é um arcabouço legal que vem, né, que é elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas há a participação da Comissão Tripartite Paritária Permanente. Então, o governo elabora o texto da norma, apresenta para a bancada dos trabalhadores, apresenta para a bancada do governo, dos empregadores e, em consenso, a norma é publicada. Então, a norma regulamentadora é obrigatória, ela é fiscalizável. Os itens da norma regulamentadora, né, também da NR1, são passíveis de notificação, multa, interdição, atuação no Ministério Público do Trabalho e assim por diante. Mas o conceito da NR1 é o conceito de gerenciamento de risco ocupacional. De onde vem esse conceito? Não é um conceito novo. NR1 não tem conceito novo. Ela vem dessa sopa de letrinhas que está à direita embaixo, chamado BS 8800. Então, se vocês notarem aqui, eu não sei se vocês estão enxergando o meu mouse, eu estou circulando a bolota BS 8800, é uma norma britânica, 1996, que já tratava de gerenciamento de risco ocupacional. Quais são esses riscos ocupacionais? São 5 blocos. Então, se aparecer alguém falando que são 6, por favor, retruque essa pessoa. Desde 1996, esse gerenciamento de risco ocupacional está baseado na identificação de 5 grandes grupos. O grupo de agentes, fatores, né, que a NR1 chama de perigo químico, o físico, químico solvente em tinta, por exemplo, que causa câncer, ou, né, em outros componentes químicos. O físico do ruído, da higiene ocupacional. Biológico dos hospitais, centros de saúde, assim por diante. Os acidentes e os ergonômicos. Então, desde 1996, esse conceito de gerenciamento de risco ocupacional visa eliminar
substituir medidas de engenharia, medidas organizacionais e EPI para esses cinco grandes grupos: o químico, o físico, o biológico, os acidentes e os ergonômicos. Não mudou nada e não vai mudar isso em maio de 26. Continua assim e continuará. E partiu de 1996 através dessa norma britânica. Em 1999 surge uma outra norma, uma norma internacional. Eu estou tentando circular ela aqui com o meu mouse, espero que vocês vejam o cursor. Parece que sim, né? Eu estou vendo aqui no meu celular a projeção também. A OSAS, né, o grupo de normas OSAS 18.000, para gerenciamento de risco ocupacional de químico, físico, biológico, acidentes ergonômicos, é a OSAS 18.001. Então, o que era britânico, né, da Inglaterra, se transformou em internacional em 1999. Em 2018, a ISO incorpora a EOSAS 18.001 através da família de normas ISO 45000. Então, para químico, físico, biológico, acidentes ergonômicos, nós temos a ISO 45000 desde 2018 e desde 2023, 2024, a ABNT NBR ISO 45001, porque ela foi traduzida. Então, se eu estou tratando de NR1, nós estamos tratando de gerenciamento de risco ocupacional e esse ano completa 30 anos a partir da experiência da norma britânica ABS 8.800. Então, a NR1 não tem novidade nenhuma, não será novidade em maio de 26, porque o texto da NR1 foi publicado, foi divulgado final de 18, começo de 2019, se começou as negociações para que ela fosse publicada, né, divulgada e publicada em 2020. Mas veio a pandemia e houve uma série de adiamentos até que em janeiro de 22 ela entrou em vigor. Então, o gerenciamento de risco ocupacional que está na NR1 já tem mais de 30 anos, né, com esta origem da norma britânica. Então não tem novidade nenhuma em relação a isso. E não haverá nenhuma novidade em maio de 26 com o advento dos psicossociais. Para falar de ergonomia vinculada ao gerenciamento de risco ocupacional, já que está dentro de um dos cinco temas, né, químico, físico, biológico, acidentes e ergonômicos. Para falar de ergonomia, preciso falar da NR17, da norma regulamentadora 17, que foi promulgada na mesma época, né? O texto saiu em novembro de 21, mas foi promulgado em janeiro de 22, junto com a NR1. Então, nós temos essas duas normas passíveis de notificação e multa desde janeiro de 22, tanto a NR1 quanto a NR17, quanto a NR7, né, que trata dos exames ocupacionais do PCMSO, que é um outro instrumento que devemos ficar atentos. Então, falando do bloco ergonomia, dos ergonômicos, nós temos dois instrumentos para explorar: a avaliação ergonômica preliminar e a análise ergonômica do trabalho. É assim que está posto na NR17, né, para investigar as questões de ergonomia e, dentro da ergonomia, vou mostrar daqui a pouquinho, os agentes e os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. As outras bolotas servem aí para a gente, né, ficar atento a algumas questões, né, questões de investimento, questões dos campos da ergonomia, que vão aparecer aí daqui a pouco, uma maior explicação, o PCMSO eu já falei, e assim por diante. Dentro da ergonomia, né, já que está dentro desses cinco grandes blocos que eu mencionei, do gerenciamento do risco ocupacional, há três campos. Esse físico aqui da ergonomia não é o físico do ruído, é o físico de levantar peso, né? É físico de possíveis agravos à saúde do trabalhador relacionados às questões ósseo-músculo-ligamentares. Então, esse físico aqui é diferente do físico do GRO lá da NR1. É o físico da ergonomia. Então, tem a ver com essas questões ósseo-musculo-ligamentares, como levantar peso, levantar o ombro, né, posturas adequadas, trabalhos cíclicos, repetitivos e assim por diante. Outro bloco, isso está publicado desde 1983 no site da Bergo, né? Antes em livro e depois com a internet no site da Bergo, os três campos da ergonomia: o físico, o cognitivo, o organizacional. O cognitivo tem a ver com carga mental, aquela questão de raciocínio, memória, tomada de decisão, que a gente encontra, por exemplo, no trabalhador da sala de controle de voo internacional.
para ficar sozinho ali, ele passa 2 anos em treinamento. E o último, a organização do trabalho. Esse bloco é um bloco gigantesco que traz a preocupação com jornada, turnos, duração do trabalho, quantos trabalhadores expostos àquela atividade, distribuição da tarefa para os trabalhadores, relação entre as pessoas. E dentro da organização do trabalho, não sou eu que digo, vou mostrar alguns slides que demonstram isso, estão os agentes e os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Além desses três campos, nós precisamos ficar atento à própria norma regulamentadora e traz outras, né, que complementam esses três campos ou abordam esses três campos a partir do olhar para o mobiliário, do ambiente, do transporte de carga, do dispositivo, do equipamento e assim por diante. Então, nós temos que olhar os três campos mais a NR17 e os seus parâmetros. Precisamos ficar atentos a esta questão. Seguindo aqui, nós temos que falar do conceito de ergonomia. O mais prático e rápido é esse, adaptar o trabalho às pessoas. Eu costumo substituir a palavra adaptar por conceber. Melhor conceber é mais econômico do que adaptar. Adaptar é você sempre corrigir. Então, nós temos definições no site da Abergo, da Associação Brasileira de Ergonomia, na Associação Internacional de Ergonomia. Então, definições não faltam para a questão de ergonomia. A que eu gosto mais é estar publicado aí no Manual da Norma Regulamentadora 17, de 2002, onde diz que a ergonomia é uma arte, eu preciso do saber técnico-científico, inclusive para os agentes e fatores de riscos psicossociais, e o saber dos trabalhadores, né? Sem trabalhador, eu não consigo investigar este tema que estamos debatendo hoje, os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Para colaborar com a minha fala até aqui, eu trouxe esse trecho, né, um dos itens da NR1, que fala, né, do gerenciamento de risco ocupacional e deixa claro aí de novo quais são os agentes. Então, repetindo, né, para aqueles que não são da área de saúde e segurança do trabalho, se vocês puderem pôr no chat qual é a área de vocês, né, onde vocês atuam, qual é a formação e a área de vocês, vai me dar uma ideia de como é o público que está participando aqui. Por isso que eu estou insistindo tanto na, no resgate do que é a NR1 e o seu objetivo. Então, aqui nesse item 1.5, 1.3, 1.1.4, a NR1 deixa clara que deve haver um gerenciamento de risco ocupacional abrangendo os agentes, como eu já disse, de novo, físico, químico, biológico, de acidentes e os riscos relacionados aos fatores ergonômicos. Então, são esses 5 grandes blocos. Quando surgiu o texto da NR1, né, no final de 2024, um auditor fiscal foi lá e incluiu essas palavras mágicas, né? Depois dos ergonômicos aí, a vírgula, essas palavras mágicas não existiam, né? Incluindo os fatores de riscos psicossociais, elas não existiam, elas pulavam essas palavras e iam direto aos relacionados ao trabalho. Então, quando surgiu essa mudança de texto no final de 2024, ou seja, a norma NR1 continua abordando os agentes físicos, químicos, biológicos e acidentes relacionados aos fatores ergonômicos, mas foi incluído o texto, incluindo os fatores de riscos psicossociais. Quando surgiu esse texto, muitos criaram o sexto agente. Fizeram até figuras coloridas, né? O físico tem uma cor, o químico tem outra, o biológico tem uma cor, o acidente tem uma cor, o ergonômico tem uma cor, botaram branco para os psicossociais, porque era a véspera de janeiro branco, aproveitaram e botaram branco. Inventaram um sexto agente que não existe e passaram a divulgar, e eu comecei a corrigir esses colegas, dizendo que não há um sexto agente, que a NR1 continua tratando de físico, químico, biológico, acidentes ergonômicos, mas, né, pela falta de informação, ou sei lá, pela interpretação equivocada, criaram esse sexto agente que não existe. Por que eu afirmo que ele não existe? Por esse item da própria NR1. Então, enquanto aquele podia deixar alguma dúvida sobre essa questão, né, sobre a existência ou não de um sexto agente, aqui não tem dúvida nenhuma. Aqui está muito claro e transparente, né, na NR1,
no texto de maio de 26, que a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da norma regulamentadora 17, que é a norma de ergonomia, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, se houve uma confusão com a interpretação do slide anterior ou do item da NR1 anterior, para mim aqui não há nenhuma dúvida de onde devem ser tratados esses agentes e fatores. Está muito claro aí que são, né, devem ser investigados, considerados nos termos da NR17. E a NR17 é a norma regulamentadora da ergonomia. Vou ver aqui mais ou menos, né, como que as pessoas apresentaram aqui os seus cargos: administração, gerente de pessoas, psicólogo, RH, advogado, fisioterapeuta do trabalho, ergonomista, ah, formação de contabilidade, RH. Então, a maior parte dos ouvintes aqui são profissionais de RH, psicologia, medicina do trabalho, gestão de pessoas. Ótimo. Já tem uma boa ideia de como é que está o público. Então, gente, toda vez que falarem para vocês que a NR1 é uma norma de saúde mental, digam, por favor, para esses colegas que eles estão equivocados e que ela não é uma norma regulamentadora de saúde mental. Então, ela não surge em maio de 26 como uma norma de saúde mental, promoção de saúde mental. Ela é uma norma regulamentadora que equivale ao gerenciamento de risco ocupacional. Então, se nós voltarmos um slide aqui, né, reforçar que é uma norma de gerenciamento de risco ocupacional dos agentes físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos. E nos ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Se nós não encararmos isso de frente, né, se nós inventarmos moda, se nós inventarmos a roda, nós levaremos as organizações que estamos assessorando a multa e, né, a notificação, multa e interdição. Então precisa ficar muito claro isso. A NR1 continua desde 1996, a partir da BS 8.800, como uma norma de gerenciamento de risco ocupacional. Eu falo isso diversas vezes nas minhas palestras, para que as pessoas entendam que é necessário voltar à base da NR1 para avançar, né, para maio de 26. Enquanto a gente ficar ouvindo, né, histórias, invenções de que NR1 é isso ou aquilo, nós ou contrataremos errado ou prestaremos o serviço errado. Então, isso precisa ficar muito claro. Eu peço que vocês anotem, quem puder anotar, né, que ouçam a gravação de novo e afirmem para os colegas que confundirem NR1 com qualquer outra coisa, que ela é uma norma de gerenciamento de risco ocupacional, de químico, físico, biológico, acidentes e ergonômicos. Está posto, isso será auditado por auditor fiscal do trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, e as empresas que fugirem disto serão notificadas, multadas, interditadas, né, investigadas pelo Ministério Público do Trabalho, porque não estão atendendo a NR1. Então, para atender a NR1, é preciso ter esse conceito, nessa base, que é o gerenciamento de risco ocupacional. Então, se eu sou obrigado, né? Porque toda vez que aparece a palavra deve aqui, é uma obrigação legal. Existe um item na NR28, que é a NR que trata das multas, que obriga o atendimento a este item aqui, porque ele é passível de notificação e multa. Então, toda vez que aparecer a palavra deve, né, devo considerar as condições de trabalho nos termos da norma reguladora 17, incluindo os fatores de risco psicossociais, eu devo olhar a NR17, né, e constatar que devo fazer isso em todas as situações de trabalho das organizações que mantêm funcionários CLT. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem 30 mil funcionários CLT. Então, ela é obrigada a seguir a NR1 e a NR17 nesses parâmetros da ergonomia, né? Porque está explícito aí, ó, órgãos públicos, administração direta e indireta, né, com trabalhadores, com empregados, regidos pela consolidação das leis trabalhistas. Então, não há dúvida que é necessário para todas as situações de trabalho e as organizações que têm CLT. Aqui eu começo a discutir, né, e demonstrar
Para aqueles colegas que estão dizendo por aí que NR1 exige que se faça avaliação psicossocial do indivíduo, esses colegas estão completamente enganados, estão, infelizmente, enganando a organização. A NR1 não exige avaliação psicossocial do indivíduo. Quem exige avaliação psicossocial do indivíduo é a NR33 e a NR35. Né? Aqui está muito claro que para trabalhar em espaço confinado ou em trabalho em altura, eu preciso avaliar a aptidão do trabalhador para isso, com protocolos, né, que o médico decide aplicar ou convoca o psicólogo para avaliar. O trabalho em altura, né, vou botar um trabalhador para pintar uma fachada de um prédio de 40 andares, lavar uma fachada de prédio de 40 andares, eu preciso avaliar o estado de saúde dele, físico e mental. Então, o médico tem que, né, convoca o trabalhador, passa lá na clínica, faz a anamnese, para que ele possa ser liberado para atuar nessas duas tarefas críticas. Isto é avaliação psicossocial. É decisão do médico convocar um profissional para ajudá-lo a esta conclusão. Está com aptidão ou não está com aptidão? Está com seu estado de saúde ou não está com seu estado de saúde para realizar essas atividades? No PCMSO, que deve conversar com o inventário de risco e o plano de ação do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco, o médico também pode decidir por uma avaliação do indivíduo. Mas é decisão do médico. Não é para mapeamento dos trabalhadores, para saber se tem trabalhador ou não tem trabalhador acometido. O médico precisa decidir isso no PCMSO. Vou dar um exemplo. Né? Empresas, fábricas, situações onde tem ruído. Lá está lá no PGR. Perigo, ruído. Possível dano ou agravo, perda auditiva. Você avalia a severidade e a probabilidade. O médico, opa, vou convocar um fonoaudiólogo para acompanhar as questões auditivas dos trabalhadores, porque eu tenho ruído aqui na minha operação. Então, enquanto a engenharia, quando alguém não eliminar aquele ruído, vai usar a EPI. E para monitorar a saúde, convoca o fonoaudiólogo para monitorar as questões auditivas do trabalhador. Isso é gerenciamento de risco ocupacional. Então, é decisão do médico provocar ou não uma avaliação. Neste caso, uma avaliação psicossocial que não tem nada a ver, né, com a identificação dos agentes ou fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não são coisas iguais. Uma, eu avalio o indivíduo porque o médico pediu, ou para trabalhar em altura, ou para espaço confinado, ou porque ele quer monitorar. A outra, eu vou lá no trabalho, na organização do trabalho, e investigo os fatores de risco, os agentes, os perigos na organização do trabalho, no ambiente de trabalho. Então, são coisas distintas. Então, se alguém for oferecer para vocês avaliação psicossocial do indivíduo, dizendo que isso é NR1, não aceite, gente. Conteste. Diga para essa pessoa que ela está completamente enganada, que esta decisão é do médico, ou na NR7, ou obrigatoriamente na NR33 e na NR35. Eu estou me referindo a isso porque eu tenho visto aí no LinkedIn, no Instagram, né, no Facebook, gente divulgando que é necessária a avaliação psicossocial de todos os trabalhadores e dizendo que isso é NR1. Não é. A pessoa está enganando os contratantes. Agora vamos ver as fragilidades, né? O que está acontecendo desde 22 em relação ao atendimento à NR1, ao gerenciamento de risco ocupacional. Esse é um retrato, segundo esse auditor fiscal, Rodrigo Vaz, de todo o ano de 2024 sobre as fiscalizações nestas três normas: NR1, NR17 e NR7. Isso eu não estou nem me referindo a maio de 26. Maio de 26 vai piorar. Esse é o retrato de 24, o ano de 24 inteiro. Então, os auditores fiscais solicitaram programa de gerenciamento de risco, que é uma obrigação dentro da NR1, e, portanto, inventário de risco e plano de ação. Solicitaram avaliação ergonômica preliminar e solicitaram o PCMSO. Quando as empresas e organizações entregaram, qual foi o primeiro item mais notificado e multado? Plano de ação pífio. Né? Por exemplo, tem ruído e o plano de ação é manter a EPI. Não há nenhuma ação para eliminação do ruído. Não é substituição da máquina, não é enclausuramento da máquina. A ação é só EPI.
E EPI é o último nível da hierarquia de controle. Na hierarquia de controle prevista e obrigatória na NR1, primeiro eu penso em eliminar, depois eu penso em substituir, depois eu penso na engenharia, depois organização do trabalho e, por último, EPI. Então, o plano de ação só menciona EPI e vem mantendo EPI até, né, desde 2022 até hoje, até 2024. Segundo item, sem PGR, pasmem, né? As empresas foram notificadas para entregar PGR e entregaram PPRA. Terceiro item, inventário de risco ridículo. Quarto item, identificação do perigo horrível. Análise da probabilidade, né, aquém do necessário. E o sexto item, que mais me preocupa, tem a ver com essa integração de NR1, 17 e 7, a falta de integração. A falta de integração é uma preocupação grande, porque demonstra claramente de que, né, as organizações estão mal preparadas ou mal assessoradas. Gerenciamento de risco ocupacional de químico, físico, biológico, acidentes ergonômicos precisa de uma integração entre as NRs. Sem integração, não há gerenciamento de risco ocupacional. Aqui um exemplo, né, bem triste de uma atuação de um profissional, colega de saúde e segurança do trabalho, foi convocado para fazer PGR, inventário de risco e plano de ação, e não identificou um potencial acidente, que é a obrigação dentro da NR1, o gerenciamento de risco ocupacional de químico, físico, biológico, acidentes e ergonômicos. Então, o colega não identificou um potencial acidente. O problema é que 2 anos antes, houve um, né, nesse local, desse potencial acidente, houve um fatal. O trabalhador morreu. Então, quando o Ministério Público, né, primeiro o auditor fiscal, mas depois o Ministério Público solicitou o programa de gerenciamento de risco, não encontrou lá o acidente, a investigação do acidente, né, o tratamento daquele acidente. Então, eles acusaram o colega, a organização primeiro e o colega, de fraude. Como é que você não colocou o acidente aqui no inventário de risco? Se a cidade sabe, se o jornal sabe, se o E-Social sabe, se o INSS sabe, se todo mundo sabe, você, profissional, não colocou, você, organização, permitiu. Então, multa de R$ 150.000 para a organização e R$ 100.000 para o profissional. Então, a organização, a metalúrgica média, até lida bem com menos 150 mil no caixa. Agora, um profissional de saúde e segurança, dependendo da situação econômica dele, vai ter que vender o carro para cobrir os R$ 100.000. Tem gente esperando maio de 26 para começar a se mexer com essas questões do psicossocial. Em 2023, o Ministério Público do Trabalho iniciou as investigações aqui nesse atacarejo no Rio de Janeiro, essa rede de atacarejos no Rio de Janeiro, e, né, a partir de 2023 começou a exigir melhoria nas condições de trabalho, especialmente sobre assédio. A empresa não se movimentou, não se mobilizou. O Ministério Público do Trabalho solicitou ao juiz uma multa de R$ 5 milhões e o juiz concedeu. O atacarejo foi multado em R$ 5 milhões em agosto de 25, sem ter a NR1 no ar. A NR1, com preocupação de psicossociais, e assédio é um fator agente psicossocial relacionado ao trabalho, só entra em vigor em maio de 26. Então, esperar maio de 26, para mim, é um erro estratégico. As organizações já deveriam se movimentar, porque, né, maio de 26 só vai evitar a multa do auditor fiscal do trabalho, porque, né, ele pode multar as normas regulamentadoras. O Ministério Público do Trabalho pode lançar a mão da CLT, né, pode lançar a mão das normas internacionais, pode lançar a mão de uma série de regulamentações para comprovar para o juiz que, né, essa rede de atacarejo deve ser multada. E foi. Em agosto de 25, tomou uma multa de 5 milhões. Esse é meu mapa mental, eu divulgo ele muito aí pela internet, especialmente do LinkedIn, que eu uso mais. Ele resume aqui o nosso bate-papo. Então, nós estamos percorrendo essa parte de cima aqui do mapa mental. Deixa eu voltar, avançando aqui sozinho. Então, informações sobre fatores de riscos psicossociais direto na fonte. Eu estou circulando aqui no alto à esquerda o guia do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele tem 17, 18 páginas, ou seja, uma leitura muito fácil, muito leve, para você entender, para a gente entender o que é a NR1, né, o gerenciamento de risco ocupacional. No meu mapa mental, eu boto aqui no alto, ó, equivalente à ABNT NBR ISO 45001,
que é equivalente a OSA 18001, que é equivalente a BS 8800. Então, a NR1 é esse gerenciamento de risco ocupacional. Menciono de novo aqui os químicos, físicos, biológicos, acidentes ergonômicos. E o guia, que já tem 3, 4 meses de publicado, com 18 páginas, a gente entende plenamente o que está nesse mapa mental. Eu tive a ideia de construir esse mapa mental a partir do guia. Ao lado do guia, à direita, o dicionário da Abergo, baixa gratuitamente, né? O guia baixa gratuitamente no site do Ministério do Trabalho e Emprego. O dicionário da Abergo baixa gratuitamente no site da Abergo, abergo.org.br. Eu trouxe o dicionário aqui porque traz um modelo de avaliação ergonômica preliminar. Então, o guia exige avaliação ergonômica preliminar, né, para se identificar os agentes ou fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, se estão vendendo para vocês aí mapeamento, diagnóstico, avaliação psicossocial, gente, rejeite. Nada disso está previsto na NR1. Eu até faço um desafio, está programado um curso aqui na Sapiens, no mês que vem. Os participantes, aqueles que se inscreverem, eu vou fazer um desafio durante a aula. Nós vamos abrir a NR1 na versão maio de 26, em PDF. Vamos usar a lupa do PDF e vamos procurar palavras-chave. Primeira palavra que nós vamos procurar, mapeamento. Vamos ver se tem na NR1 mapeamento de agentes ou fatores de riscos psicossociais. Diagnóstico. Vamos procurar se tem diagnóstico dos agentes e fatores de riscos psicossociais. Não vai encontrar, eu já fiz isso. O que está previsto? Que a organização deve considerar, nos termos da norma regulamentadora 17, os agentes, incluindo os fatores de riscos psicossociais. Como? A partir do guia, né, a partir da avaliação ergonômica preliminar, representada por essa prancheta que migra aqui para o PGR, nessas 3 letras em azul, na vertical, estou circulando aqui. Deixando claro, né, o físico, a organização do trabalho e o cognitivo, que eu já mencionei. Mais claro ainda, os agentes e ou fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho dentro da organização do trabalho, não sou eu que digo, a OIT diz desde 1984, a Bergo diz desde 1983, a NR37 dos trabalhadores de plataforma de petróleo também diz. Então, o guia também diz isso. Então, né, esses agentes estão na organização do trabalho. Quer ter uma boa ideia de quais são esses agentes? Né? Já mencionei o assédio aqui e há outros agentes. Consulte a lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde, representado aqui em azul por esse app desenvolvido pelo Sereste de Botucatu. Então, para quem tem Android, pode baixar esse app gratuitamente e utilizar. Nesta lista de doenças relacionadas ao trabalho, não traz só as doenças, traz os agentes e ou fatores. Para os CIDs-Fs, né, para estresse, depressão, burnout, há os agentes e ou fatores de risco que o Ministério Público do Trabalho está considerando como mínimo. Então, há um despacho do Ministério Público do Trabalho que menciona que essa lista de doenças relacionadas ao trabalho é o mínimo. Quem participar do curso mês que vem vai ter acesso ao despacho, a todas as informações para identificar corretamente esses agentes. Voltando aqui ao PGR, eu tenho inventário de risco. O que é o inventário de risco? Eu digo, tem ruído, agente ou fator de risco, ruído. Quais são as circunstâncias? Ah, aquela máquina é antiga e é ruidosa. Quais são os possíveis agravos à saúde do trabalhador? Perda auditiva. Qual é a severidade, qual a probabilidade? Que é a matriz de risco que está à direita aqui, ó, matriz de risco, item 1.5.4.4. Avalie a severidade e probabilidade, vai dar uma cor: verde, amarela, laranja, vermelha. De acordo com a cor, ou seja, de acordo com a avaliação de risco, eu tomo uma ação. Volto aqui no plano de ação e digo: primeira ação, vou fazer um projeto de enclausuramento. Vai custar tanto. Ah, não, vou fazer um projeto de substituição da máquina. E, por último, recurso EPI. Diante do inventário de risco do setor, né, pode ter vários agentes ou fatores, o médico, né, aqui no pé do PGR, no PCMSO, monitora a saúde dos trabalhadores. Né, o médico não está lá só para fazer anamnese, né, e emitir asa, emitir atestado. Ele está lá para olhar o PCMSO e monitorar a saúde dos trabalhadores.
Então, esse mapa mental visa essa reunião, né, e essa integração, que é o sexto item mais notificado e multado. Além disso, eu botei aqui à direita algumas ações, e a primeira é sempre, né, eliminar, minimizar o fator de risco, e no caso aqui, o fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho, e há outras ações que estão soltas por aí, né, eu estou sugerindo que se anexe, né, que se inclua no plano de ação. Então, esse é o mapa mental para resumir essas questões. Como é que eu avalio as situações de trabalho? A NR17 tem um capítulo específico que exige avaliação ergonômica preliminar, mencionado no guia. Então, eu estou aqui trazendo a NR17 que comprova a menção no guia. Guia esse elaborado por um auditor fiscal que participou da revisão da NR17. Traz aqui a possibilidade do profissional utilizar meios qualitativos, semi-quantitativos, quantitativos ou a combinação. Então, eu vou lá visitar uma empresa aqui em Vaza Gás, começo a entrevistar os trabalhadores e surge a informação de que eles estão em horas extras há 2 meses. E tem previsão aí de mais 7 meses, 8 meses. Então, deixou de ser horas extras e passou a ser algo rotineiro. Horas extras é um agente ou fator de risco. Então, nós devemos estar preocupados com esse desequilíbrio entre trabalho e tempo de repouso ou tempo com a família. É um agente ou fator de risco. Discriminação é um fator de risco. Assédio é fator de risco. Violência é fator de risco. O trabalho noturno é fator de risco. Então, essa lista completa está lá naquela publicação que eu mencionei para vocês, do Ministério da Saúde. Eu boto o site, eu vi aqui no chat que tem pedido para botar no site, no chat. O dicionário da Bergo, já vou digitar já no chat enquanto a gente tira as dúvidas. Um roteiro de avaliação ergonômica preliminar. Então, vou deixar aqui, isso está no dicionário da Bergo, né? Esse roteiro está no dicionário da Bergo. Então, se pedirem para investigar os agentes ou fatores de riscos psicossociais, o roteiro para fazer isso está posto aqui nesse slide. Para que a gente construa uma boa avaliação ergonômica preliminar, identifique os agentes ou fatores. Na etapa diagnóstico, eu procuro entregar um resultado, né, um diagnóstico com a cara do PGR da empresa. Então, o inventário de risco tem a cara do PGR da empresa e as ações, o plano de ação, para eliminar, substituir, engenharia organizacional e assim por diante. Existe ainda a possibilidade da análise ergonômica do trabalho, mas, como eu já disse, para todas as situações, primeiro avaliação ergonômica preliminar. Então, eu estou fazendo uma aposta aí com os colegas de várias regiões do país para que eles peçam a avaliação ergonômica preliminar das organizações. Eu tenho receio que mais de 60, 70% das organizações não têm avaliação ergonômica preliminar. Então, primeiro, avaliação ergonômica preliminar de todas as situações de trabalho. Eu identifico os agentes ou fatores do campo físico, organizacional, cognitivo. Dentro do organizacional, os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E, se não der certo, né, se as melhorias não forem eficazes e eficientes, segundo o item B aqui, ó, eu parto por uma análise mais aprofundada, agora chamada de análise ergonômica do trabalho. Então, no item 17.3.2, há 4 condicionantes para se realizar a análise ergonômica do trabalho. Primeiro, avaliação ergonômica preliminar para todas as situações e, em condicionantes, análise ergonômica do trabalho, quando eu verificar que precisa de um aprofundamento, quando há inadequações e insuficiência das ações, quando o médico, no acompanhamento da saúde dos trabalhadores, indica, ou quando há acidente ou doença. Então, essas são as motivações para provocar análise ergonômica do trabalho. O roteiro de análise ergonômica do trabalho está na própria NR17 e desde 2002 no manual de aplicação da NR17. Então, não é novidade nenhuma. Roteiro de análise ergonômica do trabalho dá para estudar através desse livro, compreender o trabalho para transformá-lo e desenvolver uma boa análise ergonômica do trabalho. Então, qual a minha esperança? Né? E peço a ajuda de vocês para convencer as pessoas a parar de usar esse termo laudo ergonômico. Esse termo nunca existiu e foi criado pelo mercantilismo. Então, hoje, ou melhor, desde janeiro de 22,
os dois instrumentos previstos na NR17. Ou é avaliação ergonômica preliminar, e ele deve estar em todas as situações de trabalho, ou é análise ergonômica no trabalho para algumas situações, poucas situações que precisam de mais aprofundamento. Então, precisa integrar o programa de gerenciamento de risco. Isso pode ser, né, elaborado a partir de um documento próprio, ou seja, existe a avaliação ergonômica preliminar, existe o relatório na capa avaliação ergonômica preliminar, que investigou inclusive os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, e, finalmente, a análise ergonômica do trabalho passar a ser desenvolvida em condicionantes, né, em momentos específicos. E muita gente está dizendo que só vai fazer isso, e é possível fazer isso, né, essa integração de NR1, NR7, NR17 e outras normas regulamentadoras com software. E no mercado há N softwares disponíveis para que a gente faça esse gerenciamento de risco ocupacional dos químicos, físicos, biológicos, acidentes e os ergonômicos. E dentro dos ergonômicos, os agentes ou fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Eu queria agradecer e colocar aqui à disposição de dúvidas ou perguntas. Obrigado, André, da Sapiens. Estou aqui representando a FGV, sou professor do curso, né, que será promovido no mês que vem, 26, 27 de fevereiro, 27, 28, devia ter colocado as datas aqui. E eu para o compartilhamento agora para a gente poder bater um papo. Eu já sei que tem perguntas ou pedidos. Então, vou digitar primeiro aqui o site da abergo.org.br, onde baixa gratuitamente não só o dicionário de ergonomia da Abergo, mas também vários livros estão lá. Olha, a Camila já fez a gentileza de botar no chat o guia. Obrigado, Camila. Não conseguiu baixar o guia? Esse guia que a Camila disponibilizou, eu não tenho o nome da pessoa, só está aí a marca do celular. De ver, de Ibanez, de Einstein, para Desculpa, não entendi. ganhar comigo, o pessoal cobra R$ 700, aí pelo Bom, menos não quero quando alguém me. tem o microfone aberto? Acho que é da Lidiane. Lidiane, obrigado. Vamos lá, gente, perguntas. Ter acesso ao guia é muito importante, gente. Então, o guia está corrompido. Enquanto a gente bate o papo aqui, eu vou achar o link no Ministério do Trabalho do guia. Pode perguntar aí, ou no chat, ou no áudio. Vamos lá, gente, pode perguntar. Tivemos uma pergunta da Maria no chat, professor. Tem? Tem, ela está perguntando, tem muita gente que vende o curso dizendo que um gestor de RH pode atuar como um profissional de consultoria. Pode atuar ou somente com SST, né? Qualquer. Veja, a ergonomia, a avaliação ergonômica preliminar e a ENERD não menciona o profissional que pode fazer. Então, isso dá margem para estas questões. Uma coisa que é clara: quem é responsável por, por contratar? Isso está muito claro na NR1. A organização. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para a organização, para as organizações, eu contrataria uma empresa, né, um prestador de serviço de saúde e segurança do trabalho, que tenha nos seus quadros o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, a enfermeira, o médico, o ergonomista e o psicólogo ou um profissional, né, de saúde mental. Ele está se referindo ao pessoal de RH como um profissional deste leque, ok, mas junto dos demais. Porque se o profissional de RH tem dificuldade com a produção da avaliação ergonômica preliminar, então é necessário que se convoque alguém que tenha familiaridade.
Porque o documento exigido, né, o instrumento exigido é a avaliação econômica preliminar. Então, então, o profissional de RH tem que se perguntar: eu estou preparado para fazer a avaliação econômica preliminar, incluindo a identificação dos agentes ou fatores de risco psicossociais? Ou eu vou vender algo que não está previsto no NR1 e colocar a organização em risco? Essa é a pergunta. Porque o documento exigido é esse. E é a organização que vai decidir que vai contratar. Não sei, acho que não respondi diretamente, mas eu tentei, André. Desculpa. Imagina, professor. Bom, tivemos outra pergunta aqui do Sequoia perguntando: então a NR1 não foi criada para se tratar exclusivamente de problemas psicomentais? Ele disse que Não, é o que ele mais escuta sobre. não foi. Né? Porque, veja, olha a cronologia. Texto da NR1 com o gerenciamento do risco ocupacional, final de 19, com promessa de publicação em começo de 20. Puxa, mas vem uma pandemia e adia várias vezes. Duas ou três vezes. Entra em vigor em janeiro de 22, investigando químico, físico, biológico, acidentes ergonômicos. Isto continua, inclusive, em maio de 26. Então, o que foi incluído? Foi incluído, dentro da ergonomia, dentro da NR 17, como eu demonstrei no slide, a investigação dos agentes e fatores de risco. Eu vou até substituir a palavra incluída, vou falar a palavra ênfase. Foi dado ênfase à investigação desses agentes, dentro dos ergonômicos, dentro do gerenciamento de risco ocupacional, de químico, físico, biológico, acidente ergonômico. Então, a NR1 não é uma norma de investigação de riscos e fatores de riscos psicossociais. Esse é um grande problema, viu, André? As pessoas estão divulgando de uma forma muito incorreta e eu temo que as organizações vão contratar dessa forma, por falta de informação. E aí a gente vê que se faz necessário aprender mais sobre o assunto justamente para mitigar esse tipo de risco, né, professor? De disseminar uma informação errada acerca da É. norma, né? Tem um colega com a mão levantada, viu, André? Isso. Depois Pode Maria falar, uma Jonathan. pergunta também bem interessante. O que está mudo? O Jona? Isso. Ele está com a mãozinha levantada, se ele quiser, está com a palavra para falar. Enquanto isso, eu respondo a Maria aqui. Perfeito. Ai, deixa aberto, não. Uhum. Não Não ouvi, ouvi, desculpa, desculpa, perdi. perdi. Jona? Eu acho que foi sem querer, professor. Eu acho que o Jonathan, se ele tiver aí, a gente vai aguardar a próxima pergunta dele. Agora o senhor pode responder a Maria para a gente Já dar digitei no continuidade. chat para Maria que as empresas isentas de programa de gerenciamento de Perfeito. risco obrigatoriamente precisam realizar avaliação econômica preliminar, incluindo os agentes ou fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E, né, estabelecer um plano de ação para eliminar, substituir e assim por diante. Obrigado você, Maria, pela pergunta. Quais os principais riscos? Eu vou, eu vou jogar no chat a publicação do Ministério da Saúde que fala dos principais riscos. Mas enquanto eu faço isso, vou listando aqui na minha fala. Principais riscos. Falta de comunicação. E, no geral, é de mudanças. Desequilíbrio de tempo de trabalho, tempo de repouso. Assédio, discriminação, violência, horas extras, meta, meta impossível de atender. Todos esses agentes ou fatores são preocupantes. Então, devemos estar muito atentos à investigação desses agentes ou fatores
Já já eu coloco aí a lista. Tanto o do guia já. Ah, não, o guia não coloquei ainda, né? Não, mas qualquer coisa a gente pode mandar depois no WhatsApp para todos, professor, não tem problema. Eu já transportei aqui para o meu WhatsApp o guia. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, copiar. Agora eu volto aqui para vocês. Isso. Chat. Cadê o chat? Está aqui. Esse é o link direto para baixar o guia do site do Ministério do Trabalho, né? Do Gov. Vê se funciona aí para mim, por favor. Deu certo aqui, professor? Deu certo? Agora Deu. eu vou mandar o guia, vou mandar o link da lista de doenças relacionadas ao trabalho, que traz a lista de doenças e de agentes e olfatores. Então, estou copiando aqui agora, copiar link, voltar aqui para vocês, chat. Vamos ver se vai funcionar. Colar. Eita, funcionou? Vê se funciona para mim, André, por favor. Esse link vai abrir um PDF com 90 páginas. Funcionou, professor? Então, né, nessa publicação do Ministério da Saúde, nós vamos encontrar. Anota aí para mim, gente. Eu vou botar no chat aqui, ó. Lista de todo esse PDF, procure a lista A, parte 5. Vai encontrar as doenças que o Ministério da Saúde está dizendo que são do trabalho, são, né, associadas aos agentes ou fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tem mais, gente? Tem mais, gente? Mais alguma pergunta no chat? Sim, temos a pergunta da Giovânia. Professor, sou recém-formado em técnico de segurança do trabalho e em enfermagem. Gostei muito de mesclar as duas áreas. Faço pós em enfermagem do trabalho. Quais dicas me dar para ingressar na área? Se for pegar, como estão dizendo, a onda da NR1, faça o curso, né? Fazendo um jabá, né, André? É Faça o verdade. curso da Sapiens o mês que vem e vai sair do curso pronta para realizar a avaliação ergonômica preliminar, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. A Larissa tem outra pergunta, né, André? Isso, Larissa tem uma pergunta também. Então, Larissa, quando realizar a avaliação ergonômica preliminar, primeiro se preocupe com os jacarés. O que são os jacarés? São aqueles agentes ou fatores escancarados. Com entrevista com o trabalhador, com a liderança, você já identifica muito facilmente, como é o caso das horas extras que eu mencionei agora há pouco nessa indústria de envase de gás. Agora, há outros agentes ou fatores que precisam, né, de sigilo, anonimato, para que o trabalhador se sinta à vontade. Então, dentro do processo de avaliação ergonômica preliminar, você pode usar, como a própria NR17 prevê, você pode usar um método quantitativo. Então, por exemplo, você citou aí o COPSOC. O COPSOC tem duas versões, a versão 2 e a versão 3. E tanto na 2 quanto na 3 tem versão curta, média e longa. Então, a curta vai ter umas 40 perguntas, a média uns 70 perguntas, e a longa umas cento e tantas perguntas. Ou você pode usar a HSIT, né, com 36 perguntas. Ou pode usar a ITRA ProArt com mais de 100 perguntas. Então, o profissional lança a mão desses métodos em sigilo, anonimato, né, LGPD,
para obter informações do grupo de trabalhadores sobre os agentes ou fatores de riscos naquele ambiente de trabalho, naquela organização do trabalho. Então, é obrigado a usar esses métodos científicos, um deles você mencionou? Não, mas dá peso para a tua avaliação ergonômica preliminar. Então, você demonstra que usou um método cientificamente fundamentado, isso está exigido lá no guia, inclusive, o termo cientificamente fundamentado aparece no guia, então você complementa a sua IP com o método científico. Então, pode usar sim o COPSOC. Deve usar? Está escrito na NR17 que o profissional pode usar método qualitativo, semi-quantitativo e quantitativo. Então, usar esses métodos que eu mencionei, e você mencionou um, é um recurso também. Então, o profissional não consegue atuar sozinho, só com a empresa listando os riscos a partir do resultado do diagnóstico. Tem que ser em parceria com a equipe de SST. Eu recomendo, tá, Maria? Pelo conhecimento, né, de inventário de risco, plano de ação e espero de avaliação ergonômica preliminar. Eu recomendo que se tenha uma proximidade com os profissionais de SST, mesmo porque saúde, segurança, meio ambiente e ergonomia necessita desse olhar multidisciplinar. Me fugiu aqui a tua formação, mas se você, né, pudesse aproximar dessas prestadoras de serviço, vai te ajudar muito. Tainara, após a realização da IP, caso a empresa não coloque em prática, tem tempo para implementar o plano de ação? Então, Tainara, a NR1 menciona que a organização deve revisar o inventário de risco, né, o gerenciamento do risco ocupacional, em até 2 anos, se não mudar nada. Então, a primeira janela de tempo é essa, 2 anos. Para quem tem certificação em ISO 45001, pode ser até 3. Mas, se o plano de ação, né, vamos supor, primeira hipótese, o plano de ação está sendo implantado. Então, só pela implantação das ações necessita de uma revisão da avaliação ergonômica preliminar e, consequentemente, do inventário de risco do PGR. Quando você propõe um prazo para a empresa num relatório, né, que eu acho que essa é a tua pergunta, você me ajuda aí a chegar na sua pergunta. Quando você impõe um prazo para a empresa, há algumas possibilidades. A empresa adota, né, você está sugerindo aí 3 meses, por exemplo. Por exemplo, né, você aplica um método científico ou faz uma avaliação ergonômica preliminar, aplica um método científico e descobre que tem um assediador. Aí você vai dar 3 meses para a empresa investigar e, né, tratar daquele assediador. Então, esse prazo é uma sugestão, não é uma obrigação que a organização vai adotar. Você pode até sugerir os 3 meses, mas a organização pegar o teu relatório e guardar. Guardar na nuvem, guardar no diretório e não realizar nada. Então, mencionar o prazo no relatório não torna isso obrigatório para a organização. Você pode oferecer isso como uma sugestão. Quem vai, né, transformar a tua sugestão de prazo em algo factível é aquele que contratou o teu serviço. Se ele não botar em prática, vai ficar guardado. É a realidade brasileira. Por isso que o primeiro item, o segundo item, é plano de ação que não se movimenta, ele é estático, fica lá parado. A Larissa Souza está dizendo que está excelente, então, para dar uma força maior, realizo a IP e posso aplicar métodos com os demais funcionários, assim tem uma visão completa. Exatamente, Larissa. Os métodos científicos dão peso para a tua avaliação, né? O Motorola, que desculpa, eu não consigo identificar quem é, uma sugestão para a empresa com alto índice de horas extras. Seguir a hierarquia, né, prevista em NR1, e de novo, eliminar. Né? Então, primeira ação é eliminar. Como eliminar? Contratando mais gente, né, aumentando a capacidade produtiva, automatizando. Então, tem que pôr no horizonte o eliminar. Ah, não consigo eliminar, eu vou substituir. Então, em vez de ter horas extras, eu vou criar um outro turno, vou aumentar a capacidade de produção e vou eliminar, substituir as horas extras. Organizacional.
vou tentar, dentro do grupo de trabalhadores, não expor todos as horas extras continuamente. Eu vou selecionar. Um dia vem um grupo, outro dia vem outro. Eu vou tentar, de uma forma organizacional, alternar as exposições de horas extras. Na EPI, eu não vejo como ter EPI para as horas extras. Então, dentro daquele controle da NR1, devemos seguir primeiro para a eliminação, substituição. Quantas ações para mitigar os riscos identificados? A empresa é obrigada a cumprir todas que ali estão ou pode escolher o que fazer? Obrigado é uma palavra muito complicada, né? Quem que falou? O Jona? Não, foi o Jona? A Larissa de novo. É difícil obrigar uma organização a se mexer, Larissa. Você faz um bom relatório e sugere. Obrigar a fazer é um pouco. Depende, por exemplo, você conseguiu uma reunião de validação. Essa é uma estratégia que eu costumo utilizar. Você produz o seu relatório, a sua avaliação econômica preliminar e propõe uma reunião de validação. Na reunião de validação, você esclarece as implicações jurídicas, financeiras e dá um prazo para que aquela organização avalie as suas recomendações e te retorne. Olha, não concordei com essa recomendação. Você pode tirar? Aí você diz para ela assim: tirar eu não posso, mas você tem uma ideia de substituir? Qual é a outra solução que vocês estão propondo? Então, essa negociação leva a empresa a se mexer. Mas eu tenho que ter, além do orçamento da entrega do relatório, eu também deveria, né, você deveria propor uma assessoria por mais um mês, 3 meses, 6 meses, para acompanhar, né, a validação e a substituição das ações que eles não concordarem. Né? Porque obrigar é uma palavra um pouco pesada, né? Os canais de denúncia não são obrigatórios, Jona. Quem inventou isso está querendo vender canal de denúncia. Vai lá na parte no dicionário no site da Bergo, na parte da editora. Maria, na parte da editora. Bom, se ela, hein, Larissa, se a empresa te pergunta se é obrigatório, você diz que depende da validação. Se eles validarem, é obrigatório. Até eles não validarem, né, fica como sugestão para eles fazerem. Bom, o Jonas está perguntando se os profissionais de desenvolvimento humano, terapeutas, treinadores têm respaldo para aplicar a NR1. Eu devolvo a pergunta, Jonas. Eles têm respaldo para fazer avaliação ergonômica preliminar? Porque NR1, de novo, né, é uma norma de gerenciamento de risco ocupacional, químico, físico, biológico, acidentes ergonômicos. Dentro dos ergonômicos, realizando avaliação ergonômica preliminar, eu vou identificar os agentes e os fatores de riscos psicossociais. Se esses profissionais estão confortáveis em atender a NR1 desta forma que eu estou colocando, que é uma forma obrigatória, sim, ok. Mas se eles não estão, oferecer um serviço que eles sabem fazer, mas não atende nenhum, para mim é temerário. Porque se a empresa, se a organização tomar uma multa por ausência de avaliação ergonômica preliminar, por exemplo, ela pode chegar no desenvolvedor humano, no terapeuta, no treinador e perguntar: Ô meu amigo, você não me vendeu um serviço dizendo que atenderia a NR1 e eu tomei a multa? Eu vou te acionar na justiça para você pagar essa multa. Então, esse é o risco do profissional. Vender algo que sabe fazer, mas não atende a NR1. O que atende a NR1 é avaliação ergonômica preliminar, identificando os agentes ou fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, como dito. Vamos encerrar, André, que já temos aí 9h12, né? Estava previsto uma Vamos, hora mesmo? professor. Isso, vamos. A gente acabou estendendo um pouquinho porque o pessoal estava bem engajado, né? Mas É. eu vou partir para o encerramento aqui. Bom, pessoal, eu fico muito feliz, né, com todo esse engajamento aqui nessa webinar, né? Antes de encerrar, eu acho que vale a gente ressaltar, né, que é como o professor disse, o NR01, né, o NR1, não é só uma obrigação legal, né? É um instrumento que a gestão usa para
impactar diretamente na saúde mental, na cultura organizacional e na sustentabilidade das empresas de uma maneira completa, né? Hoje foi só Um aperitivo. um aperitivo, né, professor? Só aquela primeira beliscada ali de um conteúdo muito rico que nós da Sapiens FGV estamos promovendo em parceria com o professor Eduardo. Então, agora em fevereiro vamos ter o curso de curta duração, são 16 horas de carga horária, aplicando. Aliás, abordando mais ainda a NR1 para que a pessoa, o profissional, tenha muito mais respaldo, né? Como o professor disse. Então, para os participantes desse webinar, principalmente, a gente vai ter uma condição especial. Eu vou mandar para vocês para o WhatsApp um link de pré-cadastro para quem se interessar e quiser mais informações sobre o curso e se inscrever através do link que eu mandar, vai ter uma condição especial e diferente para vocês, né? Então, todo o público geral vai poder participar, mas para os participantes dessa webinar, realmente, a gente vai ter uma condição diferenciada. Os conteúdos que o professor compartilhou aqui também no chat, eu já mandei no WhatsApp, então, mas quem não recebeu ou quem, enfim, quiser mais alguma informação, pode entrar em contato com os nossos canais também, né? O 3211 6012, por exemplo, que é o WhatsApp que a gente utiliza aqui na Sapiens FGV, e aí a gente consegue tirar qualquer mais dúvidas que vocês tiverem. Bom, eu André, posso agradeço falar mais você. uma coisinha? Claro, professor, fica à vontade. Deixar o pessoal tranquilo. Esse curso que está previsto para fevereiro, nós já ministramos cinco turmas em Campinas, São Paulo e online. Perfeito. E agora, essa semana, tem mais três turmas online. E, Isso. Essa e, vai e ser. parte dos instrutores, parte dos professores são auditores fiscais do trabalho, ou seja, Isso. aqueles que fiscalizam, notificam e multam. E o curso está totalmente adequado à NR1 e NR17. As pessoas sairão do curso capazes de vender, de oferecer atendimento da NR1. Isso eu posso afirmar com todas as letras, devido a mais de 300 profissionais treinados, e esse respaldo de ter professor, auditor fiscal do trabalho também. Para Perfeita tranquilizar o pessoal, colocação. tá, André? Não, e fora a chancela, né, professor? Chancela FGV, então todos vão ser certificados pela maior escola de negócios da América Latina, né? Então, Exato. realmente, para tranquilizar de fato. Professor, agradeço demais também a sua participação, por disseminar esse conhecimento que é pouco tempo, né, para tanto conteúdo, mas ainda assim o senhor fez com maestria. Reforçar mais uma vez a presença de todos, né? Agradecer a presença de todos e estamos à disposição. Nos vemos no curso no mês que vem. Obrigado, André. Tchau, tchau, Até o mês que pessoal. vem. Boa noite a todos. Vamos entrar em contato com todos que pediram informação no chat, tá? Não, a gente não vai esquecer de vocês. Tchau, tchau a todos, pessoal. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite, Boa André. noite, Obrigado. André. Boa noite, professor Eduardo.